Boa noite, professor Alisson. Aqui quem fala é o Lucas Steffens. Então, eu fiz um vídeo sucinto aqui da demonstração do funcionamento do meu projeto. E o que eu fiz foi basicamente a simulação então do medidor do nível de combustível de um tanque ou qualquer recipiente. E eu também fiz um detector aqui do nível de etanol presente no combustível, que daí fica possível ver se o combustível foi adulterado ou se é realmente gasolina ou etanol puro que está presente ou sendo abastecido no tanque, então. Bom, então vamos começar aqui. Vou iniciar a simulação aqui. Deixa eu só sair aí. Então aqui está o protótipo aqui no Tinkercad. Aqui então eu escolho se eu quero mostrar o nível de combustível ou o nível de etanol pelo switch. Ele já muda aqui. Bom, aqui para simular o nível de combustível, então eu peguei esse sensor flexível aqui, deixa eu mudar para combustível, que quando ele está aqui sem dobrar aqui, quando está a 0 graus, ele fica como 100%, como se o tanque estivesse cheio, e conforme for descendo aqui, for dobrando, ele vai diminuindo o nível ali. Só para simular mesmo o nível de combustível, como eu tinha carne um pouco limitado, então eu fiz isso aí. E daí quando ele está em 100%, então ele fala que está cheio o tanque. E daí quando eu chego aqui mais ou menos nos 20%, ele já avisa que está na reserva. E quando ele baixa dos 10%, ele já fala uma reserva ali com uma exclamação, então para ter mais cuidado. E quando ele chega em 0%, ele dá como vazio o tanque, então. E no caso do medidor do nível de etanol, então, que seria trocando aqui para o switch, aqui eu utilizei um potenciômetro, então, para simular um sensor flex fuel aqui, então, que seria esse aqui no caso. E aí como funcionaria esse sensor aqui na vida real, então? Aqui ele seria colocado diretamente na linha de combustível. Aqui o combustível passaria por aqui. E aqui, nessa parte aqui, ele identificaria o nível de etanol presente no combustível. Então, se tivesse aí mais ou menos 25 a 27%, que é o nível de etanol na gasolina hoje em dia, medido no posto ali, ele mandaria esse sinal pro sistema então que eu estaria usando, no caso o Arduino, e se tiver, ele trabalha através de uma frequência, então no caso, se tivesse gasolina passando por aqui, ele mandaria uma frequência de 50 Hz, então, pro Arduino. E se tivesse o etanol passando, o etanol puro, 100%, ele mandaria uma frequência então, de 150 Hz para o Arduino, então seria possível identificar a porcentagem de etanol presente no combustível. E aqui ele seria conectado diretamente no Arduino, então por essa parte aqui. Aqui teria o ground, a alimentação 12 volts aqui e a leitura analógica. E esse sensor aqui, ele é meio que um aprimoramento do sensor lambda aqui, que seria esse aqui, que no caso nos carros mais tecnológicos hoje em dia, esse sensor ele fica na parte do escape do combustível e ele consegue ver o nível de oxigênio presente no combustível e identificar, mandar pro motor fazer como o motor trabalhar, no caso. E só que o problema desse lambda é que, como ele fica no escape, ele é mais demorado para funcionar, né? E no caso do sensor aqui, no sensor Flex Fuel aqui, ele já identificaria na hora mesmo, ele identificaria qual o tipo de combustível e já mandaria direto pro sistema para mandar falar pro motor como trabalhar. Então seria isso. Bom, então agora eu vou falar então um pouco de como funciona o meu código aqui. Então, para o funcionamento. Então aqui eu utilizei a biblioteca então do Liquid Crystal aqui para configurar o display. E aqui então, começando então, aqui teria as variáveis então, a variável do sensor aqui, do sensor flexível, a variável do sensor de etanol aqui que eu usei o potenciômetro, né, para simular.
E aqui seria a variável do switch lá para trocar o painel LCD do etanol pro combustível, né? Então aqui colocando como input então o botão. Bom, aqui então ele tem, eu fiz o mapeamento então dos sensores de nível, como o sensor flexível, ele tem uma tensão então, quando ele está em zero aqui, 0 graus, ele tem uma tensão então 256 aqui, e quando ele está no final aqui, ele manda 59 então pro Arduino. Então o que que eu fiz foi fazer uma função map aqui, que quando ele indicar 256 eu transformo em 100%, em 100 no caso, e quando ele indicar 59, que seria no final, ele indica zero. Então, e daí pro monitor serial eu consigo monitorar então quando ele está em zero, quando ele está em 100, e funciona pros outros também. E aqui também eu fiz a transformação então da leitura do potenciômetro, então, né, que a gente já tinha visto em aula, que eu fiz uma outra função de mapeamento aqui, que quando o potenciômetro tá totalmente, tá no final aqui, ele manda 1024, né? Daí eu fiz um serial print aqui também para entender, que quando ele tá em 1024, então eu transformei 1024 para 100, e quando ele tá em zero, então fica zero mesmo. Aí eu consigo controlar aqui o potenciômetro para monitorar o nível de etanol. Bom, e aqui então começa então a programação do LCD. Então aqui primeiramente quando ele estiver no nível de etanol, que daí então eu inicio o LCD e daí eu mando imprimir ali o nível de etanol, no caso está aparecendo. E daí eu coloco o cursor então na segunda linha e eu imprimo o valor expresso pela conversão ali do mapa, que é a leitura da porta analógica, transformada pelo mapeamento ali, 100%. E a porcentagem então para ficar bonitinho ali no LCD. Aqui então monitoramento, então que eu estou fazendo aqui do etanol. E aqui então começa a parte da leitura de combustível, que no caso eu fiz um else ali, né, no caso não tivesse o botão pro negativo, tivesse positivo, ele faria essa parte aqui da leitura de combustível. E daí eu só fiz a programação da LCD normal, que nem eu tinha feito com o etanol. Coloquei o nível de combustível. E aqui eu fiz as restrições ali, então, né, no caso. Se a variável ali do combustível tiver em 100%, tiver em 100, no caso, 100%, eu coloco para imprimir no monitor a variável e a porcentagem e coloco para falar que o tanque está cheio, né, no caso, quando tiver em zero ali. Isso aí. E daí aqui quando a variável for zero, quando o tanque estiver vazio aqui no caso, ele vai imprimir então no LCD ali que está vazio o tanque e a porcentagem também normal. E aqui no caso é quando o tanque tiver na reserva, né? Tiver em 20% por ali, menos de 20%, mais ou menos aqui assim, ele vai indicar que está na reserva ali o tanque. Então, vai imprimir no LCD que está na reserva. E aqui eu fiz também para mostrar no serial, então, na parte serial aqui quando está na reserva. E aqui seria a parte normal, então, quando tiver entre 99 e 100 aqui, ele fica só o nível de combustível e a porcentagem aqui. Que eu também mostrei coloquei para imprimir, então, o nível aqui o nível de combustível aqui, ele fica imprimindo na parte serial. E seria isso, então. Esse seria meu projeto aqui. Então tá, até a próxima.